Ok, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar então aqui a nossa segunda aula da revisão. A nossa revisão rápida que estamos fazendo de conteúdos para retomar o ano e seguirmos em frente. Então agora nós vamos fazer os exercícios 10, 12 e 13 da página 53, que são aqueles exercícios que foram postados lá no Classroom anteriormente. Então é o seguinte, pegando aqui o exercício 10, tá? Lembrando que esses exercícios aqui são exercícios do capítulo de funções, tá? Que a gente está trabalhando agora, o capítulo 3, mas é função de maneira geral. Tá? Claro que vai aparecer um pouquinho de função de primeiro grau, um pouquinho de função de segundo grau, outros tipos de funções. Aqui o grande lance é mais você perceber, junto com a teoria de funções, como que as coisas estão amarradas e como você trabalha, tá? Assim, muitas das coisas aqui você já trabalhou, já entendeu, sabe como é que funciona, tá? É mais a questão da interpretação e alguma linha de raciocínio, ok? Vamos nessa aqui então, ó. No exercício 10 ele diz o seguinte: o gerente de uma loja de computadores verificou que quanto mais ele anuncia em sites de jornais, mais ele vende. Essa relação pode ser expressa pela função y igual a 3 sobre 2 vezes x mais 80, em que y representa o número de computadores vendidos durante a semana e x o número de anúncios publicados nos sites de jornais durante o mesmo período. Nessas condições, quantas vezes o gerente deverá anunciar essa semana para que a loja venda 200 computadores? Antes de resolver, se você já leu, faz exercício assim sem grandes problemas, aqui eu vou mais dar dicas, tá? Para as pessoas que sentem alguma dificuldade ainda em interpretação, onde colocam os valores para trabalhar. Eu sempre faço assim, tá, pessoas? Até hoje, eu continuo fazendo assim. Eu pego o exercício, faço uma primeira lida, igual eu fiz aqui, depois eu vou em busca dos dados e vou separando dentro dessa fórmula quem é quem. Porque depois fica muito mais fácil a minha visualização na hora de substituir os valores e fazer as contas, tá? Então o que eu faço é o seguinte, lembro de novo, na parte que ele diz assim, ó, em que Y representa o número de computadores vendidos durante a semana. Então, isso aqui, dentro dessa função, é o número de computadores vendidos. Isso aqui já é o suficiente para você lembrar, tá? Tudo que for relacionado a computadores, ó, onde entra? Entra bem aqui, certo? E vamos ver se ele fala alguma coisa sobre X. Ele fala bem aqui à frente, ó. E X, o número de anúncios publicados no site de jornais durante o mesmo período. Então, X tem a ver com número de anúncios. Número de anúncios. Anúncios publicados durante a semana. Mas só de escrever isso aqui já é suficiente para a gente lembrar e saber o que entra no lugar de X, o que entra no lugar de Y. Lembrando aqui que tanto X quanto Y é um dado em semanas, que é muito importante também a gente ficar ligado nessa questão das unidades de tempo, tá? Só pode entrar coisas iguais. Então, tanto Y quanto X foram dados em semanas. Então, melhorou, tá? Pra gente. Vou tirar aqui. E o que ele quer mesmo no exercício? Quantas vezes o gerente deverá anunciar essa semana? Anúncio é X, então ele quer saber o valor de X, para que a loja venda 200 computadores. Bem, 200 computadores, agora a gente já sabe, computadores entra aqui em Y. Então ele quer isso, ó, que no lugar de Y venha 200. E agora é só seguir as contas, porque X é o número de anúncios, é isso que ele perguntou, quantas vezes ele tem que anunciar. Vamos fazer as contas, tá? Seguindo aqui, nós vamos ter então 200 menos 80, igual a 3 sobre 2 vezes X. 200 menos 80, você faz 200 menos 80, que é 120. Aí fica 3 sobre 2 vezes X. Agora, esse 2 que está aqui passa para o outro lado, multiplicando. Aí 2 vezes 120, 240. Desse lado sobram 3x. E assim, agora eu pego esse 3x e passo dividindo. Eu tenho então que x é 240 dividido por 3. E 240 dividido por 3 dá 80. Que é isso que ele perguntou, ó. Quantas vezes ele vai ter que anunciar durante a semana para vender 200 computadores? 80 anúncios, tá? Simples, fácil de fazer.
aqui um exercício meramente interpretativo, com contas simples, em que ele aborda a questão mais da interpretação mesmo, tá? Aqui, digamos que a intenção da aula é essa, tá? Que você melhore as questões interpretativas. Vamos ao próximo exercício, exercício 12. O exercício 12, que diz assim: sabe-se que nos pulmões o ar atinge a temperatura do corpo e que ao ser exalado tem temperatura inferior à do corpo, já que é resfriado nas paredes do nariz. Através de medições realizadas no laboratório foi obtida a função que está aqui, ó. Essa que está no enunciado. Aí ele dá essa outra informação aqui importantíssima, tá? Que os valores de TA nessa função estão entre 12 e 30 graus. A gente tem que observar bem isso aqui, tá? Nesse momento não tinha aparecido, por isso que eu reservei esse exercício para a gente ficar ligado, que isso aqui interfere sim na resolução, tá certo? Então ele diz que o TA é um valor compreendido entre 12 e 30 graus. Em que TE e TA representam respectivamente. Eu já falei para a gente separar esses dados porque é importante para a resolução. Então o que ele fala sobre TE? TE é ar exalado. E TA, ar ambiente. Então vamos botar aqui ambiente. Já é suficiente para a gente lembrar. Lembrando que TA tem valor compreendido entre 12 e 30 graus, tá? Nem menos, nem mais. Então, seguindo assim, ele pede no item A. Vamos resolver aqui o item A. Bem simples, né? Ele quer saber o valor de TA quando TA é igual a 25. Então, basta apenas pegar este valor de TA e colocar em TE. Né? Essa aqui é uma interpretação muito simples do fato. Então, tem 25 igual a 8,5 mais 0,75 vezes TA. Vamos às contas então, tá? 25 menos 8,5. Desse lado sobrou isso. 25 menos 8,5, que dá 16,5. Agora, nós vamos pegar o 0,75 e passar para o outro lado dividindo. Com isso, você vai chegar no valor de TA, que é fazer 16,5 dividido por 0,75. Então, 16,5 dividido por 0,75 dá 22. TA é dado em graus centígrados. Então tá aqui, ó, 22 graus. Observe, vamos voltar lá no enunciado, tá? As coisas têm que ser coerentes. TA está entre 12 e 30 graus. Nós calculamos de maneira correta e chegamos ao valor 22. Está correto. Então, se aparecesse um valor que não estivesse compreendido entre esses valores dados, pessoal, perceba, tem algo de errado. Eu fiz alguma conta errada, ou substituí alguém errado. Volte lá e refaça, tá? Esse dado é importantíssimo, ele te entrega respostas do exercício, tá? Tem que ficar muito ligado nesse tipo de coisa. O exercício não vai te dar informação que não seja necessária à resolução, tá bom? No item B, então, seguindo aqui, ele quer saber o maior valor de TE. Agora aqui cabe a interpretação. Se a gente voltar aqui e olhar na fórmula, TE é isso aqui. Então, como faz parte de uma soma, você concorda comigo que este valor de TE será maior quanto maior for o valor de TA? Sim, quanto maior eu colocar este TA, maior vai ser o TE, porque a soma, quanto maior os valores, maior o valor do resultado dessa soma. Então, olhando aqui, nessa informação que ele deu antes, o maior valor de TA possível nessa situação é 30. E posso afirmar isso porque ele colocou bem aqui, ó, este sinal de igualdade, né? Aqui nós lemos assim, que TA é menor ou igual a 30. Pode ser igual. Então, é o maior valor que nos permite nesse momento. Então, o maior valor de TE vai acontecer quando TA for igual a 30. Agora, feita essa leitura,
vamos aqui ao cálculo. TE, aí ficou mole, né? TE é 8,5 mais 0,75 vezes o valor de TA, que no nosso caso aqui, 30, né? Deixa eu ver se está tudo ok. Certo. Então, fazendo contas agora, 8,5 mais 0,75 vezes 30. 0,75 vezes 30 dá 22,5. Que somado com 8,5 mais 8,5 dá um total de 31. E assim está calculado o maior valor de TE. O maior valor de TE será alcançado quando nós tivermos também o maior valor de TA. Tá? Um exercício muito bom. Esse exercício aqui é bem legal para esse momento, tá? Que nós estamos estudando. E agora, seguindo em frente no nosso último exercício dessa aula, da nossa breve revisão, capítulo 3, tá? O início do capítulo 3. Vamos diminuir um pouquinho aqui para que a tabela fique aqui. Esse exercício é excelente. Tá? Porque é um exercício, sim, de interpretação e que vai cobrar de você as suas, digamos assim, habilidades, né? Matemáticas, entender um valor que me deu, eu cheguei em outro valor, dentro de qual contexto, né? Dentro de qual raciocínio, tá? Eu acho esse exercício 3 excelente para esse momento. Ele diz o seguinte: ao programar uma fórmula em uma planilha de cálculo, Arthur pretendia que o número de saída fosse o dobro do número de entrada. Que o número de saída, esse aqui, fosse o dobro do número de entrada. O dobro quer dizer multiplicar por 2. Mas, na elaboração da fórmula, ele cometeu um erro, conforme mostra os primeiros resultados que aparecem na tabela. A tabela que você está observando aí. É a mesma que está lá no livro. Qual a fórmula digitada por Arthur que representa a relação entre o número de entrada x e o número de saída y? Ele quer saber o seguinte: o que ele queria não rolou. O que ele queria era que, quando eu colocasse 0, fosse o dobro. O dobro de 0, 0. E não deu 0. Quando eu pegasse 1 e multiplicasse por 2, tinha que dar 2. E não aconteceu. Então, houve erros, conforme a questão já nos antecipou. Ele quer saber, então, qual é a fórmula que ele digitou de maneira errada que chegaram nesses valores. Tá? Aqui tem várias formas de pensar. Vou te passar mais ou menos um modelo de raciocínio que eu uso nessas situações. A função não disse qual é o seu modelo padrão. Né? Por exemplo, você quer função de primeiro grau? Essa tabela veio de uma função de primeiro grau, de uma função de segundo grau, de uma função exponencial, de uma função logarítmica. Ele não diz de uma função qualquer de outro grau qualquer, de outra maneira, de outra especialidade? Não diz. Então eu não posso sair chutando que isso aqui vai ter valores iguais a funções de primeiro grau. Estou vendo que tem crescimento linear aqui, mas mesmo assim a gente não pode sair afirmando se não tem certeza, tá? É melhor a gente procurar a lógica dentro dos valores. Eu penso assim, e assim funciona, tá? Então, assim, vamos pensar um pouquinho aqui, nesse exercício. Não, vamos voltar na cor azul. Vamos pensar o seguinte: partindo dos valores de y, tá? São os valores do resultado. O primeiro valor é 3. Eu vou dar uma analisada nesse 3 daqui a pouco. Eu vou olhar para o 5 aqui. E vou procurar uma lógica assim. Em relação ao número da tabela anterior, que é o 3, o que eu devo fazer para chegar nesse 5? É o próximo passo, vamos assim dizer. Então, se eu tenho já o número 3 anteriormente, o que eu posso fazer para chegar em 5? Somar 2. Correto? Certo, 3 mais 2 é 5. E assim eu vou olhando em todos os valores da tabela até ver se eu consigo enxergar uma lógica. Se tem lógica, tá? Nesses valores. Sempre olhando o anterior, o que eu faço para chegar lá? Então, olhando o valor 7, tendo o anterior que é 5, o que eu preciso fazer para chegar até 7? Soma 2 também. Aqui você já percebe uma lógica, não é isso? Mas vamos fazer um pouco mais, tá? Quando a gente não tem tanta certeza, é bom trabalhar um pouco mais. Deixa a preguiça de lado. Vamos trabalhar um pouco mais. Olhando para o número 9 em relação ao seu anterior, o anterior é 7. Para chegar a 9, também somo 2. Então se eu chegar aqui no 11, que é o próximo, em relação ao anterior, que é o 9, para ter 11, soma 2 também.
Putz, aqui tem uma lógica muito na cara agora, né? E agora, se eu tenho 13 em relação ao anterior, que é 11, basta somar 2. Interessante. Ah, tá. E o 3 que ficou lá em cima? O 3 é o teste que a gente faz no final. Mas como você já percebeu aqui que está funcionando uma lógica, segundo o que está rolando, todo mundo está sendo adicionado de 2. Como eu não tenho um anterior de 3, mas se eu tenho que somar com 2, o número que soma com 2 para dar 3 é o número 1. Perfeito? Certo. Então, se é assim, dá uma olhada no que você tem neste lado. E veja se você tem uma sequência, porque o 2 é fixo. E veja se você tem uma sequência de valores que te diz alguma coisa, se você reconhece essa sequência. E essa sequência de valores ela é bem reconhecida, porque o número 1, 3, 5, 7, 9 e 11 são números ímpares. Ah, então ele quer dizer que os valores da tabela foram alcançados somando um número ímpar mais 2. Sim, foi assim então. Ó, é pegar um número ímpar mais 2. Ah, que beleza. Então você já percebeu. Só que ele quer uma fórmula. Fórmula é de forma geral. Então aqui vai até um lembrete. Não sei se você já estudou isso antes ou não. Qual é o formato de um número par e qual é o formato de um número ímpar. Tá? Em matemática nós dizemos que o número um número par, é sempre um número no formato 2 vezes n, sendo n um número natural. E o número ímpar? O número ímpar é sempre um número do tipo 2n mais 1. É só pegar o número par e somar mais 1. Ele vira ímpar. E esse n aqui também sendo um número natural. Ah, então agora a gente consegue montar uma fórmula. Quer dizer que esse pessoal que está aqui desse lado, ó, obedece a essa regra. A regra dos números ímpares, que é 2n mais 1. Só que na nossa situação ele ainda acrescentou a todos eles o número 2. E fazendo essa conta, você vai ter 2n mais 3. Massa! Então quer dizer que a fórmula que ele digitou é o seguinte, que y vai ser igual a 2x mais 3. Convém a gente fazer uns testes, tá? Para saber se está tudo certo. Vamos conferir aqui, ó. Por exemplo, pega o número 2. Pega alguns da tabela. Se você colocar esse 2 aqui no lugar de x, dá quanto? 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Bateu. Vamos testar mais um. Pega o número 3. Coloca no lugar de x. 2 vezes 3, 6. Mais 3, 9. E assim vai dar certo em todos os valores da tabela, tá? Isso é só uma forma de fazer. Aqui tem várias formas de raciocinar para você chegar nesse valor. Se você consegue fazer isso de forma diferente, de maneira correta, que ótimo! Muito bom, tá? Você já tem um nível de interpretação bem legal para esse momento que a gente está querendo. Ok, pessoal? Então, assim nós concluímos essa segunda aula com alguns exercícios que foram postados na semana passada, nesse reinício que nós vamos trabalhar novamente essa semana para lembrar de onde tínhamos parado e seguir em frente. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês e até a nossa próxima aula.